Tema de hoje, que é um tema que eu sei que pega a galera aí, porque a gente fica com medo de falar do tema da sexualidade, a afetividade integrada à sexualidade e como responder as perguntas cabeludas que vêm sobre esse tema, do tipo, como é que é sobre ver? O que é pornografia? Ouvi falar no jornal esse assunto de estupro, da onde surgiu esse assunto de o que é isso do pipi que não sei quanto, faz de pé, faz sentado, por que é diferente da menina do menino? Quer saber como é que você responde essa com alegria, com paz, porque na hora você já... Você quer fugir? Como é que responde esse negócio agora? Olá, eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai. Sou Ney Kloster. Nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa e a formarem filhos com caráter Como podemos melhorar a autoridade dos pais? a partir de pequenos projetos familiares. E agora eu te convido a acompanhar esse vídeo que trata de um tema super importante para o desenvolvimento da sua família. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso Klostercast. Estou eu aqui, Cissa Kloster, e meu querido pai, Ney Kloster. Tudo bem, pai? Tudo ótimo. Hoje vamos falar aqui para quem quer educar famílias, lares luminosos e alegres. Famílias alegres. Parece uma boa coisa para você. O que você acha dessa ideia? Isso é fundamental, a alegria em casa. Eu acho que os pais têm a razão de ser alegres. Eles têm que levar paz, alegria em casa. Se tem uma coisa que os pais têm que levar para casa, é alegria. Acho que é terrível um lar quando o pai entra pela porta e a mãe fala, pessoal, agora A gente acabou as coisas. Dizer assim, aí não, o pai tem que ser, ele tem que entrar na brincadeira, ele tem que estar lá junto, ele tem que chutar a bola, ele tem que fazer, ele tem que prover a alegria. Talvez quem mais sofre com isso é a mãe que está cansada lá dentro do lar. Mas os pais têm que ter alegria. E alegria você virou um podcast também. alegria é fundamental para você. Alegria, galera. Só um momentinho, vamos lá. A alegria é fundamental, porque ele mexe com os sentimentos. E se você vai educar com os sentimentos positivos, é muito melhor. Exatamente. Então, bom, falou sentimentos positivos, me lembrou do tema de hoje, que é um tema muito, muito importante, tá? É um tema muito importante, que é um tema que eu sei que pega a galera aí, porque a gente fica com medo de falar do tema da sexualidade, a afetividade integrada à sexualidade e como responder as perguntas cabeludas que vêm sobre esse tema, do tipo, como é que é sobre ver? O que é pornografia? Ouvi falar no jornal esse assunto de estupro, da onde surgiu esse assunto de o que é isso do pipi que não sei quanto, faz de pé, faz sentado, por que é diferente da menina do menino? Quer saber como é que você responde essa com alegria, com paz, porque na hora você já... Você quer fugir? Como é que responde esse negócio agora? Então é o seguinte, gente, eu sei que isso aí faz o pessoal tremer na base, às vezes chega lá um e-mail, uma informação da escola, ou você olha para o seu filho, estão estudando sobre reprodução humana, e aí? E aí, o que vai ser? Como é que vai ser? E aí, filho, tudo bem, né? Você fica vendo seu livro de ciências e tal, a gente tem que ficar triangulando, que momento pergunta, faz a pergunta antes, espera. Sobre isso nós vamos falar agora. Mas, antes, temos uma pergunta do último Clustercast, que foi o Clustercast sobre educar na piedade. E chegou uma pergunta aqui que eu quero ver agora. O senhor Ney responde essa. Posso? Pode, mas tô até com medo dessa Tranquilo, vamos lá. Pode mandar a pergunta. Pergunta que veio aqui, na verdade, veio na sequência de um pequeno vídeo que eu pus, um Reels que eu pus no Instagram. A Amanda perguntou na caixinha de perguntas naquela semana, perguntou assim, o que fazer quando escola e família professam fés divergentes? Então, pode ser que seja o seu caso, você tem uma religião, e aí você tem lá um filho que estuda na escola, porque é uma escola que tem bastante referência acadêmica, tem bastante disciplina, você se sente seguro, mas nos temas de religião você fica sempre com o pé atrás e não sabe como proceder para que a criança também se sinta lá bem na escola, mas ao mesmo tempo você vai colecionando uns incômodos assim, né? Como fazer? Essa é difícil. Eu acho que hoje é o dia das coisas difíceis. Não, é a Amanda. Foi a Amanda.
Hoje é o dia das coisas difíceis. As primeiras perguntas que você falou do tema de hoje, esse tema cabeludo, e essa também é outro tema cabeludo, né? Vamos junto. Essa parte, quando você tem uma fé e pôs no colégio que é diferente, seja você católico, pôs no colégio adventista, ou você, né, uma protestante, batista, pôs no colégio católico, você sabe que vai encontrar problemas. Então, e se você está colocando em função do benefício que esse colégio está pensando somente no benefício na parte acadêmica, primeiro você tem que explicar um pouquinho para a criança como é que você vai fazer. O ideal é que as duas coisas estejam unidas, né? Mas, se isso não foi possível, vamos trabalhar, né, com isso, vamos esclarecer para ela os conceitos. Procure estudar mais, fortalecer os teus conceitos, que se você diz, eu me garanto, os meus conceitos vão indo e vou colocando para ela os antídotos que eu tenho colocado. Se for o caso de ter muita divergência, aí varia o caso de mudar de escola, outra instituição. Mas que esteja alinhada com o que eu estou falando. O ideal é que ela esteja alinhada, né? Senão, eu vou ter que esclarecer para ela. Você sabe que você vai colocar a tua filha numa posição difícil, porque pode ser coisas que ela vai sofrer um pouco. Ela vai ver dois grupos familiares, dois grupos diferentes, na qual ela tem que confiar. Que é a família e a escola. Que é a família e a escola. E vão ter posições antagônicas. Isso faz ela um estresse na tua filha ou no teu filho, né? Então, cabe o risco disso, e você vai ter que fazer a outra parte, que é acompanhar, esclarecer, dar informação. Por isso, você vai ter que estudar. Beleza, então a resposta é, Amanda, vamos estudar, vamos avaliar isso ali. Bom, respondido a pergunta cabeluda da para outras coisas. Para outras perguntas que agora eu quero ver. Gente, agora é o seguinte, pega lá seu lápis. Claro, aqui não vai ter, gente, nenhuma resposta assim, clichê, né, uma coisa fechadinha. A gente precisa entender princípios de fundo. O negócio é não fugir do assunto e se preparar bem, que essa hora vai chegar. Seja seu filho tendo agora 5 anos, 10 anos, 15 anos, é sempre bom a gente se situar nisso, porque problemas vão vir se a gente não se adiantar. Pode ser que seu filho tenha conceitos errados sobre o que é o amor. Pode ser que você tenha dificuldade de explicar para eles que o amor não é prazer, que também não é aquilo que seu amiguinho disse lá no prédio, lá, porque às vezes tem a galera do prédio, começam uns assuntos meio complicados, ou lá nos amiguinhos da escola, enfim. Tem que saber se prevenir, porque você gosta dessa expressão do Enes chegar, às vezes uma hora antes é melhor do que 5 minutos depois, né? Perfeito. E nesse campo é melhor que a gente sempre chegue antes com os conceitos, principalmente nos conceitos de afetividade e sexualidade, né, integrado no ambiente da família. Isso. Porque quando está separado, né, ele gera problemas, ele gera traumas, ele gera consequências que mais tarde podem dar problemas bem grandes. Talvez você, não sei, às vezes a gente pode se situar assim, que problemas, né? Então, isso, essa divergência, né? Talvez você se sinta um pouco apreensivo por conta também do tema da pornografia, que é um tema que mexe muito com as pessoas, e a gente precisa chegar antes também nesse assunto, né? O acesso ou não a celular, vídeos, ele disse que vai dormir, de repente está lá no celular horas, e de repente de videozinhos que eram super tranquilinhos, só de aprender a fazer você mesmo, de repente ele já está tão acostumado a ficar vendo vídeos que começam a ver outros mais sexualizados, e aí quando a gente viu já está na pornografia, e a gente tem lá um terreno para recuperar bem mais complicado isso aí, não é, pai? E a gente viu essa semana aquele caso que chocou o Brasil inteiro aí, de uma moça de 11 anos que estava grávida. Sim, isso. Eu não queria isso para minha filha. Acho que ninguém quer isso para sua filha, né? E não vamos entrar no mérito de tudo que está acontecendo. Eu acho que as pessoas sabem, mas a gravidez na infância, ela acontece, é um fato. E a gente não quer isso porque nós idealizamos nossos filhos felizes, né? Contentes,
indo para um matrimônio, o casamento, tudo isso é uma alegria enorme. E quebrar tudo isso por um acidente ou por uma falta de conhecimento dela, numa noite ruim, num primeiro momento, e você acaba com a felicidade dela. Como você enfrentar? Essa é uma dor que a gente vê em muitos casais. E a gravidez infantil nas escolas está acontecendo. Sim. E é falta dos pais chegarem antes, esclarecerem antes. A gente falou algumas perguntas aqui, mas se a gente não chegar antes, aquele amiguinho chegou antes. E já viver aquela experiência empírica, já quis mostrar como é que isso acontece. Então a gente precisa ter muito sério, esse é um assunto muito importante. Primeiro ponto, então, olha só, para a gente já chegar em 3 estratégias, pensando aqui sempre nos nossos clustercasts, em planos de ação, estratégias, né? Um caminho, primeiro, seria comunicar o amor, né? Aproveitar todas as oportunidades que você tem. Às vezes é uma propaganda, às vezes é uma conversa de corredor, às vezes é um vídeo que a gente está vendo, um filme que a gente começou a ver sem querer e tal, e começou uma cena mais apelativa, a gente resolve parar. Eu me lembro como vocês iam ao cinema e às vezes tinham essa situação de parar, não, terça-feira a gente está aí junto, né? Então toda terça-feira o casal foi junto para namorar. E eu lembro de chegar depois, quando vocês chegaram depois, e eu perguntei, como é que foi o filme? A gente assistiu até tal parte, de repente a gente viu que tinha muitas cenas de sexo e saímos, porque não era o que a gente queria, não precisava desse apelo sexual. E isso é uma aula para uma criança, né? Não, peraí, se eles são adultos, né? Não é questão de para adulto ou para criança. Não faz bem, porque a gente acaba se acostumando demais com esse estímulo visual, e isso acaba gerando um vício, né? Isso acaba suscitando hormônios que não é o que estava proposto para aquele momento. Não é o verdadeiro amor, né? Sim. Esses dias vendo uma conferência de do médico, né? Comentando que ele assistindo uma propaganda com a mãe, a mãe, as crianças em volta brincando, e ele olhou a propaganda e falou assim, esse cara aqui não entende nada do amor por essas frases, né? E interessante que o filho mais velho, aí sempre mais provocativo, falou, pai, o senhor está querendo dar uma aula sobre amor aqui? Ele falou, não, só estou conversando com a minha esposa, né? Mas o que foi mais interessante, que uns meses depois, os dois, o pai e o filho, assistindo um filme, e a moça fala uma expressão, e aí ele fala, ela não entende nada de amor, né, pai? Ou seja, aquele conceito que ele falou que parecia que ficou uma crítica sorda, até ele falou assim, nossa, o cara tá uma palestrinha, tá? Mas ficou o conceito. Então, quando você falou ali que a gente transmite o amor, esse verdadeiro amor, quando a gente saía na terça-feira, você sabia que a gente saía para namorar. E o que é namorar? Ir no cinema, conversar, trocar, assim, conhecimentos, dar uma descansada junto. Então, essa é o verdadeiro amor, ensinando as pessoas a amar. Pelo jeito com que chegava o carinho. Eu lembro de uma amiga, até da minha esposa, e a minha esposa falou, nossa, olha como o marido dela tem carinho por ela, né? Passa a mão nas costas, assim, estão assistindo uma palestra, segura na mão. Ele tem o carinho demonstrado de uma forma bonita, né? Então, esse trabalho de que você ensina o verdadeiro amor, não dando palestra, mas conversando e aproveitando as oportunidades, falando, é muito importante. Então, primeiro ponto, gente, aproveitar todas as oportunidades para falar que o amor é doação, é serviço, né? Que o amor é estar junto, né? Que o amor se demonstra de diversas formas, tem diversas linguagens, etc, né? Então, esse primeiro tema é importante, e essas pitadas, né, em casa, né, em temas bem aleatórios, assim, são bem importantes para as crianças situarem. Segundo ponto importante aqui e quando chega a pergunta, tá? O pessoal aí tá esperando, o momento da pergunta cabeluda. Chegou a pergunta. Chegou lá, a gente tá na mesa do almoço, chegou lá, mãe, o que é virgem?
Meu Deus do céu. E aí, tá, o que acontece? Aí a mãe fica toda preocupada, como é, o que não é. Então, veja bem, então as mulheres, e no caso, blá, 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 e de repente a criança tá só olhando pro vidro do azeite que tá dizendo ali, ó, azeite extra virgem. Queria simplesmente tirar a informação desse troço que tava aqui na frente. Ou seja, então não é o caso, não era o caso. Mas então, aqui o número 2, gente, uma estratégia boa para ele, a gente fica, é saber assim, saber devolver a pergunta de uma forma estratégica. Mas o que você está preocupado? O que você quer saber? O que você entendeu nesse assunto? O que você acha que é? É muito importante entender o contexto, porque essa pergunta pode vir dos 3, 5, agora 9 anos. Quando chega perto da 5ª série, do 5º ano primário, eu tenho certeza que vai chegar porque faz parte do currículo escolar. Por isso você, pai, mãe, tem que chegar antes. É melhor um ano antes do que 5 minutos depois. A gente viu que a gente começou melhor 1 hora antes, agora a gente chegou 1 ano antes. 1 ano antes. Mas é isso. Então, essas perguntas contextualizadas. Né? Mas se você falou um negócio, às vezes ele tem vontade de correr dessas perguntas. E eu já vi muitos pais que quando chegou isso, falou, fala com a mãe. Essas coisas fala com a mãe. Daí a mãe fala com o pai. Ele fala com a mãe. E as crianças falam, cara, é alguma coisa muito perigosa desse negócio aí que ninguém quer falar para mim. Não podemos jogar esse conceito para a criança. Nós temos que mostrar que o amor é bonito, que o amor é serviço, que faz parte de todo o gosto, que nós fomos criados pelo amor. Então, que seja uma preparação para o amor. E se a gente não foge da pergunta, pode ser que às vezes você diz, eu não sei como responder agora. Fala, filho, deixa eu entender melhor a tua pergunta, amanhã a gente conversa. E aí, amanhã conversa. Não deixe para depois da manhã. Não deixe para no mês que vem. Porque se ela perguntou, ela está preocupada. E as crianças esquecem logo. Mas elas esquecem e falam, puxa, eu perguntei e ninguém respondeu. Fugiram. Né? Então, essa é uma coisa importante. Se você prometeu, cumpra. Certo. E um terceiro ponto agora, sim, pensando nas respostas, tá? Como responder? Então, existe aqui um caminho, né? Agora, quando você fala, não, peraí, existe um procedimento aqui, eu preciso responder de uma forma muito verdadeira, nada de usar figuras de linguagem, beija só, uma sementinha, ou a cegonha, ou repolho, como é que é? Não, a verdade. A verdade. Sim, que é verdade. Nós fizemos um vídeo, um outro podcast muito legal, que se chama, né, o amor à verdade, né, que é uma regra básica. Então, se a gente vai falar com os filhos, sempre é verdade. E o fundador do Opus Dei falava que ele matou todas as cegonhas, né? É muito bacana. Matou todas as cegonhas. Então, assim, falar a verdade com as palavras, né, adequadas para a idade da criança. Como falar, então? Vou fazer aqui uns testes. O pessoal está esperando o teste, quer saber como é que o Ney vai responder. Por exemplo, por que a mãe está com essa barriga? Por que a mãe está com essa barrigona? Como é que funciona isso aí? Uma coisa importante, quando a gente fala da verdade, é dizer, olha, dentro da barriga existe uma casinha que a gente chama de útero, na qual tem o teu irmãozinho que está vindo lá. Né? E o teu irmãozinho está vindo, a tua mãe vai ficar um período mais cansada. É muito importante você ajudar a tua mãe nesse período. Então, eu falei a palavra verdade, útero. Falou. Criei dele uma ação de serviço. Então, estou educando no amor, que o amor é serviço, o amor é entrega. Então, estou falando. E esse irmãozinho, que é fruto do amor do pai e da mãe, vem para brincar com você. Estou ligando ele, está ficando para ele algo pessoal, é que vai ser um presente dele, vindo de Deus. Então, eu posso ligar uma transcendência nesse trabalho. Então, eu consegui encaixar nisso alguns conceitos que são muito importantes. Então, não fugir dessa pergunta, mas falar a verdade, as palavras. Né? E quando perguntam, por exemplo, tá, desculpa interromper, mas assim, quando pergunta diretamente como é que fazem os bebês? Dependendo da idade deles, temos que falar assim,
o pai e a mãe, vamos pegar uma criança um pouquinho mais jovem, né? Ou uma criança de 9 anos, por exemplo. Se tem 9 anos, a gente pode comentar um pouco, que tem é o carinho do pai e da mãe, que o pai tem, vamos supor, uma parte, o pai e a mãe participam da criação, né? Onde ele fornece o espermatozoide, a mãe o óvulo e Deus a alma. Dentro desse processo, através de um abraço, né? Um abraço íntimo, que é feito com os dois no quarto. Dependendo de onde a gente vai fazer, se ele está no 5º ano, ele vai entender a reprodução, vamos explicar com mais detalhe, podemos usar um livro, colocar ele dentro de como é feito. Claramente, é melhor que ele saiba por nós do que ele saiba erroneamente e de uma forma estranha, não integrada à família, não integrada a um querer de Deus, não integrada a um plano de vida, um plano maior para as pessoas. Isso que é bastante importante. As palavras corretas e verdadeiras, integradas na família, adequada à idade, né? E com que de transcendência e com um estilo de vida de serviço, de amor. Tem muita coisa aqui, gente, quero ver. Peraí, mas anota já. O que ajuda, adianta a nossa vida? Um abraço especial, um abraço íntimo, em que eu lembro que a gente falava disso, né? O amor e o pai compartilham parte da vida um do outro nesse abraço. E esse abraço é tão importante que o amor dos pais transborda em alegria e, com a graça de Deus, esse bebê se faz dentro de nós. Então, dá para a gente usar essas palavras tão importantes e a criança vai aprendendo pouco a pouco, mas são perguntas que a gente precisa estar muito bem preparado. Por isso, gente, treinar aqui. Outras perguntas vão surgir, né? Assim, por que meu irmão faz xixi de pé e eu tenho que fazer xixi sentado? Tem algumas perguntas que são mais fáceis com relação a esse aspecto mais externo, né? Eu acho que essa pergunta que a gente fez agora era a mais cabeluda de todas, certo? Como ela vai sair é mais cabeluda, né? Mas, isso é uma coisa importante a gente ter lembrado, né? Quando fala sobre esses aspectos na mulher, assim, né? A menstruação, né? Eu lembro que até outro momento a gente conversava sobre isso, falou, então filha, é que você vai sangrar, é que vai sair bem ali pela sua vagina, mas vai doer. Se já fala assim, Deus o livre, a menina já desesperada, não quer nem saber de maternidade, nada disso. A gente precisa se prevenir. Precisa ser algo que a gente fale com alegria, com muito carinho, trazendo sempre pro aspecto positivo. Porque senão a gente acaba se complicando nisso também. Eu lembro, a minha esposa, sua mãe teve 9 filhos, ou 9 partos. 9 partos naturais, né? E às vezes a gente via uma cena de um parto, uma mulher gritando horrores e tudo. E ela chegava para vocês e falava assim, não, é desse jeito, certo? Eu sei, existe uma dor, é uma dor de amor, uma dor bem diferente, certo? Talvez eles estão representando aqui, pessoal, né? Ajudava a esclarecer, né? Esse outro ponto que você falou é ser muito positivo, né? Quando você vê assim que você tem um útero, né? E ele está se preparando para gerar vida. Você é uma menina saudável. Então eu estou falando da menstruação de uma forma positiva, de uma forma bonita, que ela fala assim, nossa, eu estou ficando mulher, eu estou crescendo. Então, seria um orgulho. Teu corpo está se transformando. Então, se ele for da forma positiva, ela vai ver isso de uma forma bonita. Uma evolução, né? Exatamente. E não como um problema. Bom, gente, então aqui 3 pontos para sintetizar. Falamos que, primeiro, a gente precisa contextualizar o amor como algo que a gente quer falar. Esse é um tema que a gente quer falar em casa. O amor não é só um sentimento, é um prazer. É algo importante que a gente vai cultivar a vida toda. Depois, quando vier a pergunta, que a gente saiba, né, entender essa pergunta corretamente, dentro da cabeça da criança, dentro do contexto da criança. E quando vier da nossa parte, não fugir das respostas, saber fazer com as palavras corretas, com toda a verdade, com toda a transcendência que merece esse assunto. Certo? Para finalizar, tem lá várias frases que a gente tinha, vários livros que a gente queria falar aqui, mas o nosso tempo já está voando. Urge convencer-nos de que todos fomos feitos por amor e para amar. E lembrar sempre
o que a gente falou aqui, acho que umas 3 vezes nesse Clustercast, que é melhor chegar 1 ano antes do que 5 minutos depois. Cuidado aí com todos os temas de deixar os amigos no prédio falarem, os coleguinhas não sei aonde, ou na internet, não. Fala antes, chega primeiro, certo? Perfeito. Bom, foi um prazer estar aqui. Assuntos importantes, polêmicos, manda pergunta pro Ney Cluster aqui, manda na caixinha de perguntas da Cissa Cluster lá, que a gente responde num Clustercast para vocês. Um beijo e até a próxima. Até mais.